Opa, ó quem está aqui, o Júnior Miranda. Seja bem-vindo, Júnior. Júnior Miranda, meu amigo, gente boa. É. Ele chegou aí. Júnior, você vai entrar na live aqui para falar sobre Starship? Se você quiser, eu já mandei o código para você aqui, viu? Que vai ser o fight da noite aí, Rui Botelho versus Duda Falcão, falando sobre Starship. A gente Duda Pistola versus Rui Pistolinha. Pode ser também, certo? Então, Júnior, se você quiser entrar, avisa aí, eu já lhe mandei o link para a gente fechar aqui os comentários da noite falando sobre Starship, tá certo? Que foi o voo, foi hoje, né, pessoal? Todo mundo aí, não vou nem falar, porque foi a coisa mais... se é que pode considerar aquilo um voo, foi né? trend topic hoje de todas as redes sociais aí, foi o voo do Super Heavy Starship, né? Se você tiver condições, meu amigo, eu sei que o seu dia foi corrido, sei que você estava em uma outra live, certo? Mas se você tiver a fim de bater um papo aqui, descontraído, dar umas risadas e ver aqui o fight do mediar, o Júnior pode ser o juiz, né? Mediar o embate. O Júnior está no meu time. O Júnior está no meu time. Júnior, ele sabe que esse projeto é uma furada. O Duda entrou aqui no estúdio uns 20 minutos antes. O Duda, ele nunca entra 20 minutos antes. Ele só entra na hora que o gongo vai apitar. Mas hoje... Matheus, você está convidado. O Rui já está se planejando para fazer esse desfile com a camisa do Bahia, junto com a linha aqui no Shopping Salvador. E você também está convidado, viu, Matheus? Vamos discutir isso aqui agora. A gente vai discutir no momento apropriado. Mas vamos lá, Júnior, o link está aí se você quiser. Meu amigo, também, se não puder, se estiver cansado, eu sei que não é fácil. Eu sei que o Júnior Miranda, ele mata um leão de manhã, amarra 2 no poste para matar de tarde e outro de noite. Imagine. Então, eu sei que ele deve estar aí bem cansado. Ele já entrou aí, Rui. Ele já entrou, ele está aí. Já está aí. Já está aí. Gente, pela primeira vez a gente vai ver a cara do Júnior. Olha ele aí! Eu não gosto de mostrar minha cara porque eu sou muito feio. Então bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Hoje foi dose para jumento. Foi, imagino. Porque além de trabalhar com foguete, né, divulgando, eu também tenho meu serviço, né, que ninguém é de ferro. Claro, a gente tem que sobreviver. E tá todo mundo aí chamando e comentando, mas aí eu queria vir aqui dar uma chegada aí, mas vocês estavam brigando tanto que eu não quis incomodar. Eu queria me meter aí no meio, entendeu? Mas é isso. Né? Vocês querem que eu fale um pouquinho aí do que eu achei? Vamos falar. A sua visão. Olha só, o Elon Musk, ele refreou, ele jogou, digamos assim, um pouquinho de água fria na galerinha que que basta ele dar um peido que aplaude. Se é que vocês me perguntam assim. Os mosqueiros. Os mosqueteiros. Aí o que acontece? Ele já há algum tempo vinha dizendo, olha, se o foguete deixar a plataforma de lançamento, eu já me dou por feliz. Por quê? Para não destruir a torre, a mesa e o sistema de tanques que tem ali em volta, a estrutura. Então, o primeiro objetivo aí de um teste é que você, pelo menos, não destrua a sua plataforma. Então, ele queria que o foguete saísse da plataforma. De resto, era lucro. Particularmente, eu não acreditava que o voo fosse ser bem sucedido logo de cara, tá? Alguma coisa eu tenho uma certa premonição,
e outra coisa só de observar o andamento da carruagem. Mas eu contava que ele fosse sair da plataforma sim, tá? E ele efetivamente saiu da plataforma, voou aí 4 minutos e pouco, e ele teve perda de motor, né? Por um lado, ele demonstrou que, primeiro, nenhum desses motores explodiu e contaminou os outros. Não deu reação em cadeia nem nada, porque os motores são compartimentados, né? Guarnecidos. O foguete provou que tem capacidade que a gente chama de engine out, motor fora. Falha o motor, os outros continuam levando a carruagem para cima, né? Então demonstrou que consegue. E uma coisa que pouca gente se toca, o foguete Super Heavy, a gente chama de sistema Starship, né? Super Heavy, Starship, ele é um Big Dumb Booster, o grande foguete idiota. O que é isso? É um foguete muito grande, muito barato, foi desenhado para ser barato, muito robusto, provou que é robusto, e, bom, confiável. E isso ainda precisa provar. Por quê? O Elon Musk não dá ponto sem nó. Ele é uma empresa privada. Ele não tem dinheiro para jogar aos toneladas. Então, ele tem que fazer aquilo, como ele já falou 1000 vezes, vocês sabem, né? Ele tem que fazer aquilo sem custo-benefício, porque ele não vai falir mandando gente para Marte. Então, qual era o objetivo? Fazer um foguete grande o suficiente para bancar aquela história que ele tem com Marte. Ele não é trouxa. A nave Starship, vocês viram a animação, né? Já desenharam aquele dispensador de Starlink, né? De gaveta, né? Aquilo ali não é trouxa. Para ele, né? Aquilo pode ser lançado. Tem Starlink que é militar também, né? Tem a utilização militar, e não é idiota, está entrando dinheiro, né? Então, esse lance de Marte, coisa e tal, quem entra na SpaceX tem uma reunião com ele e tem que babar o ovo, dizer que é fã, que quer colonizar as estrelas, não sei o quê. Você fala isso mesmo que você acha que aquilo é loucura ou que você, eu quero ganhar meu dinheiro e trabalhar. Você fala aquilo, que você tem que entrar na onda do chefe, né? Não que ele não seja empresário inovador, coisa e tal. Beleza, ótimo. Mas aí, a utilização comercial, ela está em vista. Já tem o contrato com a Artemis, entende? Então, sobre esse aspecto, se o objetivo era sair da plataforma e não comprometer os ativos que ele tem ali, ou seja, a estrutura que ele botou o dinheiro, né, e está fazendo uma em Cabo Canaveral, sim, foi um sucesso, pelo menos não destruiu a plataforma. Voou, tem um monte de dados de telemetria, tá? O motor Raptor ou a periferia dele não é totalmente confiável, porque você não pode ficar decolando perdendo o motor. O ideal é que todos funcionem, né? Você tem o engine out porque você tem redundância. Na astronáutica, principalmente, né? Obrigatório. Mas, dentro do que ele se propõe, goste eu ou não, deu certo. Foi legal ver. É legal você ver um novo foguete em operação. É interessante você ver. Agora, não quer dizer que você vai ficar comprando as ideias malucas dele lá, entende? Essas coisas. Agora, eu vejo, tem alguém aí bancando esse lance de lançamentos de carga. Ele está ganhando dinheiro com isso aí, porque para Marte ele está botando dinheiro. E para esses lançamentos comerciais ele está ganhando dinheiro, né? Ele já está amaziado lá com o Departamento de Defesa, tem os seus lobistas, né? Então, tecnicamente, amanhã eu vou fazer uma análise, acho que até uma live ou um vídeo gravado, depende do tempo, fazer uma análise ponto a ponto, né? Mas, em princípio, é isso aí, cara. Entende? Em princípio, é isso. Gostei de ver, porque é legal ver um foguete novo, ainda mais o foguete é o mais possante, né? Que decolou. Não é o mais possante entrar em órbita, a colocar uma carga em órbita, não é. Mas é o mais possante que saiu
da plataforma, ainda que faltando motores, né? Faltando motores. E sem carga útil, né? Que a nave é o segundo estágio, né? Mas aí eu não sei o que vocês acham. Júnior, eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Você sabe, eu sou muito objetivo, né? Até porque o professor Rui tem uma camisa para ele vestir e desfilar aqui no shopping, aqui de Salvador. Né? Você é um cara de pau, seu Duda. Mas, antes de fazer isso, é que o Cassinho, você conhece o Carlos Cássio Oliveira? Cássio. E longa data. Exatamente. Ele está dizendo aqui, a Duda, pergunte ao Júnior se posso divulgar a foto dele aos 18 anos. Se sim, eu envio via Zap para você. Cara, não bota não, porque se eu já sou... Eu, quando era de 18 anos, eu era um pouco menos feio do que hoje. Mas essa foto também não dá para ver nada, que está muito de longe. A única coisa é que eu tinha cabelo. Não manda não, a foto é muito feia. É muito feia. Tá vendo aí, Cassinho? Já tá aí a sua resposta. Dá para ver também, tá muito borrado. E ele pede aqui, viu, Rui, que eu mostre o VLS que ele fez para mim artesanalmente, né? Vou mostrar. No final da live eu mostro, viu, Cassinho? Bom, minha pergunta é o seguinte, Júnior. Você acredita que esse trambolho espacial vai chegar a Marte? Direto e objetivo. Não. Acho que até eu já comentei contigo uma vez. Eu não acredito. Exatamente. Quero ser surpreendido. Agora, eu acho que vai ter muita complicação no meio desse caminho. Se é que isso vai acontecer. Porque vai morrer gente nisso aí. Entende? Porque não está maduro ainda. Não está maduro. Não estou dizendo a SpaceX. O geral, o cenário geral ainda não está maduro para você construir uma vila em Marte, que é o que ele quer. Botar gente lá em viagem one way, né, só de ida. Não está maduro, não tem condição. Para você ter uma ideia, não sei se eu já comentei com vocês, até 1995, mais especialmente até 88, os russos eles vinham aumentando a capacidade dos cosmonautas de ficar longos períodos. Para quê? Desde os anos 70, para viagem a Marte, 500 dias de trânsito, mais o tempo lá, volta. Esse era o objetivo. A União Soviética, depois a Rússia, queria descer, principalmente soviética, descer em Marte. Por isso que eles iam alongando as tripulações do Salyut e da Mir. Pararam o tempo, porque a União Soviética acabou, os americanos entraram lá para espoliar, não sei o quê. Em 95, colocaram o Dr. Polyakov para ficar 438 dias. Possível objetivo para Marte. Depois entraram na ISS e esqueceram isso. Então, tem toneladas de dados biomédicos, claro, de uma infinidade de astronautas em missões de 6 meses a 1 ano. Mas não tem dados robustos de vários sujeitos científicos, cobaias, digamos, para você comparar uma longa permanência em voo espacial. Entende? Você tem um cara que passou 438 dias de uma vez, você tem alguns que somando dá 700, mas não é a mesma coisa do que você colocar um sujeito, você fazer um teste completo, um teste vestido para uma missão total. Não tem. Esse é um dos aspectos. Entende? E uma coisa que eu falo, uma nave pousada, uma pequena estação, um posto avançado em Marte, ele tem que ser totalmente autossuficiente, porque se der um problema, você vai morrer. Ele tem que ter uma série de redundância. Redundância é quilo. Em astronáutica, redundância é quilo. Depois vira tonelada. Isso. O seu foguete fica cada vez maior. Então, eu não estou... Aí, porque assim, o pessoal fala, você pensa em espaço o tempo todo, você devia ficar deslumbrado. Não. É porque eu sei a complicação que é. E eu venho desde 1980, acompanhando esse troço. Promessa atrás de promessa, e o que as pessoas leem é o que
o interessado em receber a grana, ele mostra. Porque quando você vai ler o que os cientistas vão lá e vão comentando, e vão colocando no paper, e vão estudando, olha, as pedras no caminho é isso e aquilo. E você vê que não tem. O Musk vai acabar, vamos supor, com um grande foguete capaz de colocar 150, 250 toneladas em órbita. Ele vai fazer o que com isso depois? Tem que projetar o sistema de suporte vital para o trânsito a Marte, proteção contra radiação. Júnior, você já imaginou se essa nave vai chegar na vizinhança de Marte para ser capturada e ela tem uma pane qualquer? Eles vão para o espaço profundo, vão virar um planetoide. Mas Júnior, me permita aqui fazer umas considerações. Claro, pode vestir a camiseta. Deixa eu fazer a segunda pergunta, Rui, para finalizar minha participação. Deixa eu fazer minha segunda pergunta. Não, Duda, deixa eu só fazer um comentário aqui. Tá bom. Todas essas colocações, a gente já conversou com o Júnior várias vezes, em diversas situações diferentes sobre isso, né? Algumas vezes até no próprio canal Homem do Espaço, falando sobre a Artemis, né? Bem, o que o Júnior colocou aqui está perfeito, certo? Quanto à questão a Marte. Vamos separar as coisas. A gente sabe muito bem que o senhor Elon Musk, ele é um grande marqueteiro. Sim. Certo? Além de um grande homem de negócios, no sentido de que ele é um grande farejador de oportunidades. Sim. Ele enxerga oportunidades. Nunca neguei isso. Como ninguém. Agora, eu concordo com o Júnior na parte assim, que ele fala técnica, a questão da ida para Marte. Existem diversos desafios que vão além do equipamento de transporte para lá. Muito além. O Júnior colocou claramente aí a questão de suporte à vida. Não tem o que discutir, porque a gente não teve nunca uma experiência dessa. Na Lua, talvez, agora, no momento inicial, ocupando a Lua, inicialmente, talvez, em algum momento, a gente atinja um nível de conhecimento, de maturidade sobre o que era o ser humano ficar exposto tanto tempo a um ambiente de microgravidade ou sem gravidade, como no caso da Lua. Sim. Certo? Agora, esse veículo, o que eu acho que ele acertou na concepção, na ideia do veículo, por mais que ele tenha mirado em Marte, ele acertou onde? Primeiro, existe um mercado crescente de colocação de grandes constelações no espaço. Sim. Né? Onde um veículo com o tamanho do dele pode colocar uma cacetada de satélites de diversas naturezas, militares ou civis, rapidamente ocupando alguns planos orbitais. Né? Outra questão é que vai se tornar... Ele, por exemplo, para ele atingir os 12 mil satélites da Starlink, ele vai precisar 12 mil dividido por 60. Vai dar 1.200 dividido por 6, que vai dar aí 200 voos. Certo? Com um Starlink, um Starship, ele reduziria isso aí, sei lá, a 50 voos, talvez. Mais ou menos isso, né? Talvez menos. Não pela capacidade de carga, mas pela questão do próprio arranjo dos satélites dentro da nave, o dispensa, etc. e tal, que ele está criando aí. Vamos aproximar isso aí. Então, ele colocaria muito mais satélites em órbita com menos voos, o que diminui o custo operacional, porque esses satélites, em algum momento, eles vão decair e eles precisam ser repostos, né? Sim. Outra questão é o seguinte, ele acerta, e o que o Júlio coloca, assim, ele vai ter um foguete grandão, vai usar para quê? Vai ficar para exposição? Não. O outro ponto é, ele tem a segunda oportunidade que ele tem, que para mim é muito rentável, que é a questão do Moonship, né? Da nave Starship para Lua.
que, como o Lander na Lua, ela é muito menos complexa do que esse Starship que voou hoje, que é o que seria usado para reentrada na atmosfera. Sim, precisa voltar. Muito mais simples de fazer. Muito menos complexo de fazer. Não é algo fácil, não é, mas esse daí eu acho que voa, eu acho que não vai comprometer o Artemis aí. Certo? Agora, para Marte, é algo que para mim ainda é uma incógnita. Exato. Que ele vai botar esse foguete para voar. O pessoal está dizendo que vai demorar 2 anos para ele voar de novo. Duvido. Não. Duvido. Estava vendo comentários aí em grupos. Coisa de meses. No de hoje, ele só vai conseguir voar de novo em 2 anos. Duvido. Não. No máximo 6 meses aí, ele está fazendo o segundo voo. Isso aí. Certo? Essa nave Starship, ele ainda considerou, os americanos têm considerado essa nave como até para a área militar, como uma nave que poderia colocar 600 homens militares em uma região do planeta em 30 minutos. Ponto a ponto. Em 30 minutos, ele reforça qualquer base americana, porque ele não vai pousar no meio de uma área de conflito, porque senão ele perde a nave. Então, ele poderia pousar essa nave em uma base, um local seguro americano. Vamos dizer, não estão mais no Afeganistão, mas ele poderia levar 600 homens, um batalhão Ranger, são 600 homens. Ele poderia levar um batalhão Ranger para qualquer lugar do mundo em menos de 30 minutos ou 30 minutos no máximo. Então, você poderia sair dos Estados Unidos, levar um batalhão Ranger para Bagram, no Afeganistão, que hoje não estão mais, mas digamos que ainda estivesse lá, pousar lá com 600 homens, uma força de intervenção rápida, que hoje ele, no mínimo, levaria umas 30 horas para fazer, certo? Sim. Usando os C5 Galaxy, o Globemaster e outras aeronaves de transporte que fazendo um voo transatlântico, pousando lá na Alemanha e depois indo para o local de destino, né? Talvez pousando na Turquia, em Incirlink, lá que é a base da OTAN que eles usam, certo? Para depois ir para esse local. Então, ele tem essa possibilidade. Para pessoas comuns, para militares, Rui, você acha que não teria problema? Teria. Eu mesmo iria vomitar para a zorra na hora que aquele negócio balançasse, fosse pousar. Sim. Eu imagino que eu iria vomitar para caramba. Mas faz parte do quê? De uma área que tolera esse tipo de coisa. Sim. Aquela ideia do voo civil em 30 minutos, cara, eu não consigo enxergar algo factível nesse sentido. Eu também não. Tem muito Dramin para ser distribuído para poder alguém fazer um voo desse e achar que está tudo lindo. E digo mais, eu até poderia viajar se eu fosse maluco o suficiente. Mas minha esposa, que tem medo de voar em avião, jamais... Já não ia voar no foguete. Hein? Já não ia voar no foguete. Não ia. E nem asa tem. Para fazer aquele... Dá uma turbulênciazinha. Minha esposa tem umas unhas enormes. Uma vez a gente voando para fora do Brasil, pegamos uma turbulência ali na região ali do Equador, ali chegando perto ali dos Açores, ali aquela região. Pegamos uma turbulência que ela cravou de sair sangue na minha mão. Certo? Ela enfiou a unha, me segurando de medo. Né? O seu ferimento foi esse. Hã? O seu ferimento foi esse. E não da turbulência. Então, eu não acredito. Então, assim, Júnior, eu concordo com você que Marte é algo muito longe da realidade, é um sonho, talvez um delírio, certo? Eu não duvido que ele mande uma nave para lá. Eu também não. De teste, 100 pessoas. Sim. 100 pessoas, uma nave de teste, levando equipamentos científicos, ou o que seja. Ou simplesmente só se espatifando em Marte.
para provar que vai conseguir pousar. Mas um voo tripulado para Marte, realmente, Júnior, eu concordo com você plenamente, está fora do circuito. Agora, que essa nave, o que você colocou, hoje explodiu, mas foi um insucesso? Não. Foi sucesso? Também não. Mas eu acho que traz muito mais perspectivas e resultados positivos do que negativos. Sim. Agora como você colocou. Certo. E tem um detalhe, o Rui e Duda. Primeiro ponto, viagem ponto a ponto de passageiro. Eu acho que eu já falei para vocês que a minha ideia disso é uma nave com asas, que ela possa pousar em aeroportos de determinado tamanho. Isso tem que ser concatenado com sistemas seja hub, que não usa mais, eu acho, com as interligações, porque não é só você ir de Los Angeles a Frankfurt, que você quer ir para Budapeste, você quer ir para Madrid, e Madrid talvez não possa receber, mas em Frankfurt tem uma grande... Não sei. Eu acho que o voo ponto a ponto, as naves espaciais vão ser rotina quando elas tiverem asas e capacidade de arremeter, entendeu? Porque você tendo asa, você tem sustentação. Vídeo o Space Shuttle, que era um planador gigante, tijolo voador gigante. Imagina uma nave semelhante, com motores para poder arremeter, controlar. Que tinha no projeto. Tipo Buran. Então, aí ele decolaria, quem sabe até na horizontal, faria o voo à fase suborbital, pousaria, e aí a galera sairia para os seus destinos a partir de um grande aeroporto. Teria um mercado para quem tivesse para fazer esse voo curto, não quer passar 12 horas, 11 horas voando, né? Tudo bem. Agora, você usar uma espaçonave suborbital, que ela não tem asa, ela precisa dos motores perfeitos para funcionar. A redundância dela, que no avião são as asas, e a perícia do piloto para glissar, na espaçonave a redundância falhou o motor, tem que ter o outro funcionando, porque senão você vai cair. Para uma equipe militar, o milico ele é acostumado a arriscar a vida. Você pode botar 600 soldados e, se morrerem, vão ganhar a medalha póstuma, né? Agora, para passageiro, é isso que você falou, o negócio fica realmente difícil. E um outro detalhe que eu queria passar para vocês. Essa espaçonave, ela tem que fazer a sua missão do início ao fim, decolagem e retorno, para fazer o retrofit, fazer a reciclagem, né? Reciclar a nave e voar de novo. Mas ela tem que comprovar que ela pode funcionar por períodos prolongadíssimos de tempo sem manutenção. Porque aí você abre o caminho para que ela funcione prolongadíssimos períodos de tempo com manutenção interna, que vocês sabem melhor que eu, que é mais difícil do que você ter um hangar em terra com seus funcionários para fazer a manutenção. Num voo interplanetário, a sua tripulação tem que fazer os consertos de dentro e algumas vezes de fora, o que já implica numa série de outras dificuldades da atividade extraveicular. Então, você vê como é que a complexidade ela vai somando? E não é simplesmente chegar até lá. Você tem que provar que essa nave funcione 2, 3, 5, 10 anos de modo confiável. Ela tem que ser tipo um Kalashnikov, que você... Um ano na lama, quando tirar, ele atira. Ela tem que ser assim. Ela tem que ser o Big Dump Buster, o grande foguete idiota, porque ele vai resistir. Entende? Agora, é aquilo que a gente está falando. Negócio de Marte, bicho. Agora, vocês sabem o que... Eu acho que eu já falei isso com vocês, não sei. O que não é que me irrita, mas que me faz ver com certa... como é que eu vou dizer a palavra? Enfado, ou seja, com certo falta de tesão, digamos assim, é o quanto que a mídia não oficial, esses sitezinhos, esses fanboys,
eles fazem uma hype em torno do Elon Musk e da SpaceX como se fosse... vou até colocar melhor. Eles lucram com isso porque ganham clique, ganham view, ganham superchat, ganham não sei o quê. Então, formou-se, não pode deixar de se enganar com isso, formou-se um mercado em torno dele, ainda nichado. É o nicho dos nerds do espaço. Formou-se o pessoal que gosta. Cliente coletivo. Mas assim, na mídia, eu não vi a mídia, eu só vi, acho que a CBS. Ela deu uma reportagem, até que a jornalista não falou bobagem, não, falou mais ou menos, mas eu não vi. Por exemplo, a gente nunca mais vai ver como era no Saturno, os voos do Apolo, que o povo ligava a televisão, juntava os vizinhos para ver. Hoje a pessoa olha, viu o foguete, rolou para o lado. E só fica o nerdzinho que só conhece da astronáutica a partir do ano 2002, quando entrou a SpaceX. E não sabe que tem uma história toda por trás. E o último detalhe, para eu parar de apurrinhar vocês, é que você pode botar 1000 satélites dentro da Starship. Se você perder a Starship, seus clientes vão perder 1000 satélites. Então tem que ser extremamente confiável. Já pensou? Eu consigo colocar 150 toneladas em LEO, órbita baixa. Qual vai ser a empresa de seguro que vai segurar isso aí? Você entende? A gente começa a puxar o fio, começa a vir, entende? Começa a vir, sabe? Tudo que você imagina, igual você botar a mão embaixo da cama, onde você guarda um monte de badulaque. Você começa a vir coisa do arco da velha. Então, é isso que tem que ser observado, né? Agora, aí eu falo para vocês, tem uma indústria nichada, mais possante atrás disso, que não é do Elon Musk, é o pessoal que gravita em torno dele, que ganha like, que ganha superchat, entendeu? E isso interessa. Agora, os jornalistas, assim, da mainstream mídia, a mídia normal, eles nem sabem como é que um foguete voa, não é verdade? Com certeza. Agora, Júnior, deixa eu colocar a minha... Primeiro, eu gostaria que você respondesse uma pergunta, mas deixa eu dar um início com relação à minha visão com relação a esse projeto. Né? Quando esse megalomaníaco lançou esse projeto lá em 2017, no Congresso de Astronáutica, na época eu estava aqui sozinho aqui no blog Brasil Space, e eu deixei bem claro para todos que estavam lá, esse cara só pode ter cheirado pó. Eu deixei muito claro. Né? Ele só pode ter cheirado pó. Ele saiu de trás dessa cortina aí e estava cheirando pó lá atrás. Agora, o que me deixou assim, sabe, preocupado, porque você sabe, né? Todo megalomaníaco, ele é um bom orador. Né? O que ele conseguiu de convencer, né? A quantidade de pessoas que ele convenceu nesse congresso, e olha que tinha milhares de gente ali, né? Técnicos, né? E todo mundo comeu essa conversa dele. Aí essa é a minha visão, tá? Quer dizer, eu quero dizer com isso que eu não acredito nesse projeto. Para mim, é um projeto de universo do Flash Gordon. Para mim, esse troço não vai dar em nada, tá? Eu sou direto e objetivo. Tá? Até porque eu quero cobrar, eu quero ver o professor Rui Botelho andando com a camisa do Bahia, desfilando lá com a camisa do Bahia. Impossível, não porque eu não cumpra com minhas promessas, que, inclusive, eu não fiz. Né? Na verdade, quem fez a promessa... Foi feita por você? Quem fez a promessa de vestir camisa foi você. Eu sou digno, eu não uso pano de chão, eu já lhe disse. Você falou aqui que vestiria a camisa do Vitória. Eu não, eu sou uma pessoa, eu sou pobre, mas eu tenho dignidade, eu não uso pano de chão. Mas vamos voltar ao que eu estava dizendo. A minha pergunta... Do Vitória, que acreditava tanto que não ia voar. A minha pergunta... capaz de vestir a camisa do Vitória. Não, e ele não voou. Muito Quem bem. voou foi o foguete. À medida que os protótipos vão evoluindo... Mas vamos lá, deixa...
desespero, Júnior. Deixa eu fazer a minha pergunta ao Júnior, que o Júnior está cansado. Deixa eu fazer a minha pergunta ao Júnior. Não desvia a bala, não, Duda. Deixa eu fazer a minha pergunta. Ô, Júnior, é o seguinte, né? Na realidade, é uma pergunta dividida em duas, né? Você não acha que com esse revés, que para mim foi um total revés, vocês podem achar que foi algum progresso, eu não vejo dessa forma. Para mim foi um total revés. Você não acha que com esse revés, a missão Artemis 3 pode ser reavaliada pela NASA, um plano B? Olha, pode ser que sim, mas eu acho que muito dinheiro já foi colocado na SpaceX. E vocês lembram que, quando deram o contrato para a SpaceX, pulou a Grumman e pulou o Bezos. E os americanos têm dinheiro sobrando para colocar um backup. Podiam ter contratado também a Dynetics, o Bezos e etc., como uma redundância. Tá? Qualquer problema no lançamento da Starship vai impactar o Artemis, porque ela precisa do Super Heavy para ser lançada. E se você tiver uma falha catastrófica numa missão orbital com outro booster Super Heavy, você já vai ter que paralisar por algum tempo a frota de Starship lunar, ou a Starship o exemplar que estiver pronto, para você limpar o que está acontecendo, você checar o que aconteceu com o booster. Porque o design do booster primeiro estágio é universal, né? A nave é diferente. Então, sempre vai haver algum impacto. E um defeito na espaçonave, nos sistemas que forem comuns, na versão suborbital, a versão orbital de carga e etc., com a versão lunar, se os mecanismos são comuns, você vai ter que parar a nave lunar para você checar se o problema que aconteceu na nave orbital pode repetir na espaçonave lunar. Era o que eu faria se eu fosse o gerente de projeto ali. E é isso que deve ser feito. Então, eu creio. Teve coisa por debaixo do pano para recusarem o Jeff Bezos, porque ele tem dinheiro, ele estava a fim de colocar até o dele mesmo no projeto, entendeu? Então, por que não? Qual a razão real por trás? A gente tem a razão que as revistas dizem, que os jornalistas falam, entendeu? Mas qual a razão exata por trás de ter só ficado a SpaceX? Há dinheiro, eles tiram dinheiro de tudo quanto é lugar, o Pentágono é super corrupto, eles gastam trilhões com a máquina industrial militar. Então, existe coisa por trás que a gente aqui não vê. E sobre um detalhe que você falou do Musk megalômano, né? Esse pessoal, esses ricaços, eles vivem em outro planeta. Eles não precisam de foguete. Eles vivem em outro mundo, que é eles não têm ideia do que acontece com o cara que está pegando ônibus, pegando trem, que está pagando imposto. Não, claro, mas isso é inerente a todo ricaço, né? Ele vive em outro planeta. Né? Então, claro. Mas o detalhe é que você falou, o pessoal comprar a ideia. Isso. Também a gente não sabe até que ponto eles compraram a ideia pensando em uma alternativa. Olha, mas você sabe de alguma alternativa em curso? Não, tinha os projetos de módulos lunares de pouso, né, que eram dos outros competidores no certame da NASA. Porque a minha pergunta é gerada, viu, Júnior, por dois problemas. Primeiro, porque essa espaçonave, que vocês chamam de espaçonave, mas para mim é um tanque de água estilizado, que até agora não provou ser uma espaçonave, tá? Ela, na realidade, ela é uma versão que ele está sendo desenvolvida para Marte.
na cabeça dele, desse alucinado, né? E a versão que é para a Lua sequer começou o desenvolvimento, não é verdade? Ou está sendo desenvolvida paralelamente? Não, tem inclusive alguns mockups, os elementos de prova, né? Que tem partes dele em montagem para fazer ergonomia e etc. Já está andando. Mas eles dependem do funcionamento da versão orbital para poder fazer o refinamento da colocação da carga útil, para você ver estruturalmente, porque você sabe bem, você ter um veículo de lançamento que ele só precisa abrir a carenagem e soltar a carga é uma coisa. Agora, você ter uma série de estruturas, de mecanismos, de equipamento preso, né? Você vai mudar o centro de gravidade, centro de massa, né? Você muda tudo. Exatamente. Isso precisa ser mastigado para ser implementado na espaçonave lunar. Exatamente. Que tem que ter aquela confiança que eu falei, aquela confiabilidade que eu falei alguns minutos atrás. Porque a nave está 300 E não é só existir isso, né, Júnior? Não é só existir. Como é que se chama? Como é que você chama? Funcionar. Qualificar, né? Tem que ser primeiro qualificado para poder... Exatamente. Cada equipamento desse tem que ser qualificado em voo. Outra coisa que pode estar pressionando a NASA, Júnior, é a questão com os chineses, né? Você sabe que os chineses estão na corrida e os americanos não querem perder essa corrida. Sim. Né? Isso vai pressionar muito a NASA, porque essa startup lunar não vai sair tão cedo. Sim. Não vai sair. Vai levar pelo menos mais uns 5 anos. E em 5 anos, os chineses podem estar a portas da Lua. Exatamente. E a gente não sabe o próximo governo americano o que vai fazer. Ainda tem esse problema. Né? Ainda tem esse problema. Então, é o que eu disse em meu comentário com relação a isso. Eu fiz meu comentário com relação a isso lá no grupo com que a Aline participa, né? Dizendo que existe esse problema e a NASA precisa imediatamente de um plano B. Sim, exatamente. Imediatamente de um plano B. Porque senão a missão Artemis 3 está ameaçada. Júnior, me permita aqui. O programa HLS, eu escrevi um artigo aqui falando sobre o HLS extensivamente, não sei nem se eu cheguei a lhe mostrar, em que eu fiz uma análise dos itens do HLS ponto a ponto, quando a NASA, diferentemente da Agência Espacial Brasileira, a NASA abre o barema dela quando avalia, né? Ela abre todos os itens de avaliação. Aqui, veículo de pequeno porte, ninguém sabe como foi que a empresa que ganhou. O satélite lá de sensoriamento remoto também, porque nós temos aqui no Brasil a mania de não abrir para a sociedade as informações. Certo? Eu não estou dizendo aqui que tem que dar informação técnica, segredo industrial de ninguém. O que eu estou falando tecnicamente, se avaliou isso, por que se chegou a esse resultado? Não tem. Se dá a nota, e a nota é essa, e quem ganhou foi esse, e acabou. Você que aceite, e se você não gostar, quando você manda lá pedir para abrir a informação, eles dizem que é segredo industrial, é de licitação, inventa um monte de desculpa para não abrir. Mas, assim, o HLS já é a redundância. Os dois projetos da Sierra Nevada, que foi colocado, e o da própria Blue Origin, inclusive as duas recorreram do HLS e perderam nos recursos, eles já são o plano B. Os dois projetos não foram parados, eles só receberam menos financiamento. Sim, eles ficaram no compasso de espera. A NASA aprendeu muito com o Shuttle.
quando botou todas as fichas no shuttle e depois não tinha outra coisa para voar. Eles aprenderam tanto que o transporte para ISS, tanto de carga quanto de astronautas, todos os dois processos seletivos geraram pelo menos 2 concorrentes, certo? No caso da Cargo, tem a Crew Dragon, Cargo Dragon, e tem a Cygnus. Não é? Pronto. Se um falhar, você tem o outro, certo? No caso de transporte de tripulação, você tem a Crew Dragon e você tem a Starliner. Que não voou ainda, né? Não fez, mas vai voar. Então, vazou e tal, mas vai voar. É o plano B, tá aí. Então, com aquela coisa de botar todos os ovos numa cesta só com o shuttle, a gente viu o vexame que foi americano tendo que voar de carona com o russo. Vexame que eu falo assim, no sentido de autonomia, né? Um país que tinha seus meios de acesso e perdeu por causa disso daí. Sim. Então, esse plano B e C já existem. Já estão correndo. Agora, se vai acontecer em algum momento da NASA começar a injetar mais recursos, se ela perceber que o plano A não está indo bem, se ela vai jogar mais no B e mais no C, e como você falou, eles estão com dinheiro, tem dinheiro, sobrando eu não digo, mas tem um caixa aí bom e tem um apelo popular novamente para essa nova corrida à Lua, que não vai faltar recursos para isso aí. Eu penso assim, independente de que governo venha. Porque mas sabe um detalhe, mas sabe o detalhe, Rui? Dynetics, etc., Bezos, ficaram no compasso de espera. Eu falei que era Nevada, né? Foi da NET, não foi? Mas olha só, estão queimando a própria gordura. Se eles tivessem um carinho especial direto, estivessem aí pau a pau com a SpaceX, eles teriam mais recursos e mais opções para que eles desenvolvessem mais rápido essa nave. O que eu temo é que, caso eles precisem dessa redundância, ela não tenha sido regada, a planta não tenha sido regada o suficiente. Para amadurecer. Entendeu? Esse que é o detalhe que eu estou vendo. Então, tem algum interesse por trás, né? Tem algum interesse por trás. E um detalhe que eu queria passar a avaliação. E outra coisa, viu, Júnior? Tanto o plano A quanto o plano B quanto o C foi a Dynetics, eu falei Sierra Nevada, né? Foi Dynetics, né? Isso, com aquele módulo mais... Isso. Esses dois podem voar no SLS. Isso. O único que não vai poder voar no SLS é o plano A, que é a lunar. Que é a Starship, né? Então, assim... um detalhe, antes que alguém compare com o passado, que a gente não pode comparar, porque é outro cenário, na época do Apollo, não tinha um módulo lunar de reserva, porque todo o conjunto Apollo foi contratado com aquele design. Era outro tempo, outro contexto. Só que detalhe, o foguete, um estágio era de uma empresa, o outro de outra, a espaçonave de outra empresa, a nave lunar de outra empresa, e todas recebendo um bom aporte. E o cenário? A maioria, uma grande parte da população apoiando, o que se transforma em votos, que se transforma em verbas. E hoje a situação é diferente. As pessoas, o cidadão médio está cagando e andando para voltar à Lua, né? A gente sabe disso. O cidadão americano médio hoje é outro tipo de cidadão. Não tem mais uma rivalidade, o perigo comunista, aquelas coisas todas. A situação está diferente, o mundo está diferente. E é um mundo diferente que vai para a Lua e se um dia for para Marte. E temo eu carregando os mesmos problemas daqui para lá.
Esse é o detalhe. Porque o Musk fala, vamos tornar a humanidade multiplanetária. Antes de você ajeitar, você vai carregar tudo que a gente tem de bom e de ruim para lá. Entende? Então, tem certas coisas que devem ser vistas. Né? E a gente não pode comparar com o antigamente. Hoje a situação é completamente outra. Mas você não acha, Júnior, que se ele tivesse apostado numa versão da Dragon Crew para a Lua, hoje a situação seria bem diferente? Poderia, porque a própria Dragon Crew Dragon, foi desenhada primeiro para voo lunar, né? Ela já foi desenhada para isso, para ser uma nave orbital lunar, né? Mas a gente pode extrapolar imaginando que ela poderia ser uma nave para pousar na Lua, nem que fosse one way, uma só viagem. Pousou, deixou carga e talvez um outro veículo para voltar. Poderia ser. Mas o Musk, ele encasquetou com isso, né? Voltando, porque ele precisa de um foguete grande, porque ele tem clientes para fora o sonho de Marte. Né? Sim. Sim. Eu acho que é diferente. Mas é isso. Mas, Júnior, muito obrigado aí, viu, cara? Júnior, obrigado. Desculpa aí alugar por tanto tempo. Eu vou dormir agora, galera. Vai lá. É sempre um prazer estar aí. Foi um prazer revê-lo. Pessoal. Sim, ô Júnior, tem uma missão, aquela missão do lenda japonês, o Akuto R, não é isso? Isso. Você vai fazer lá o pouso? Eu tenho que ver lá como é que vai estar a minha programação de serviço, entendeu? Certo. Se você fizer, avisa a gente para a gente fazer junto. Vamos sim. Eu vou me programar e aí, caso eu for fazer, eu falo com vocês. Beleza, então. Beleza, show de bola. Então, pessoal, eu já vou. Tá. Um abração, uma boa noite para você. Boa noite para vocês aí. Beijão. Abraço e tchau.